Bom dia galerinha, em especial sétimo ano B, vocês do sétimo B, vocês do sétimo C, bom dia a todos que estão aí. Então vamos lá, né, para mais uma correção, inclusive essa, a única correção da semana, né, hoje, sexta-feira, que é a correção de todos os exercícios da semana toda, desde segunda-feira, né, que vocês têm esses exercícios para vocês resolverem eles, e aí vocês que resolveram, vamos para a correção então. Hoje, sexta-feira, para encerrar a nossa semana, tá bom? Então, ó, já vamos começar aqui, exercício 1 da página 108. Então, hoje eu vou estar fazendo um pouquinho diferente, tá, pessoal? Vou estar fazendo direto na apostila, assim como vocês fizeram, tá? Não vou precisar de rascunhar nenhuma folha e tal. Então, vocês têm a resolução na mesma apostila, tá bom? Então, exercício 1. De acordo com a quantidade de faces, nomeie cada um dos poliedros a seguir. Então, esse exercício vocês iam usar a tabelinha da página anterior, da página 107, a tabelinha com os nomes, tá? Então, vamos lá. Para a figura A. Pelo pontilhado aqui da base, ó, dá para perceber que era uma base triangular, ou seja, ele vai ter 3. É claro que aqui a gente tem que ter um pouquinho de imaginação também, né? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, base triangular, uma face lateral, outra face lateral e depois a outra face lá no fundo, né? Então, 3 faces e a base triangular. Portanto, 4 faces. Então, de acordo com o nome das faces, com a quantidade de faces, 4 faces, esse recebe o nome de tetra. Lembra de quando o Brasil foi tetracampeão? Tetraedro. Inclusive, eu costumo relacionar isso também para vocês, tá, meninos? 4 de tetra, 5 de penta, 6 de hexa, 7 de hepta, assim como os campeonatos aí também, quem gosta de futebol, então pode assimilar sim, sem problema, tá bom? Figurinha B. Então aqui a gente consegue ver, ó, 4 faces na frente e a gente consegue imaginar pelo pontilhado aqui também, ó, 4 faces lá atrás, né? Então, tem 8 faces, teria 8. E quem tem 8 faces recebe o nome de octa. Octaedro. Aqui a gente precisa de contar a base. Então, aqui tem a base de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse pontilhadinho aqui é difícil de visualizar, né? Mas ele vai ter 7 lados aqui na base. Se tem 7 lados, então ele vai ter 7 faces laterais, mais o fundo 8. Portanto, octaedro de novo, né? Esse aqui era mais para vocês conseguirem mesmo visualizar. Bom, aqui um prisma de base retangular. Então, tem 4 faces laterais, né? Essas duas aqui da frente, a outra lá, que é escondida lá atrás, e a do fundo. 4, mais as duas bases, 6. 6 é hexa. Hexaedro. Bom, aqui tá na beiradinha do arame, mas mesmo assim consegui fazer, tá? Próxima perguntinha. Quais desses poliedros não é prisma, nem pirâmide? E aí vocês já sabem, né? Viram bastante vídeos sobre os poliedros. Inclusive um vídeo sobre prismas ou pirâmides e tudo mais. Então aqui, ó, pirâmide, porque tem uma base só e um vértice. Outra pirâmide, porque tem uma base e um vértice lá em cima.
e um prisma, porque tem duas bases. Já esse aqui não se encaixa nem nos prismas, nem nos pirâmides. Então, qual desses poliedros não é prisma nem pirâmide? O poliedro B. Exercício 2. Qual dos poliedros abaixo não é um heptaedro? Hepta 7. Hepta 7. Vou até anotar aqui, ó. Hepta 7. Então, tá perguntando aqui, ó, para vocês, qual desses poliedros abaixo não tem 7 faces? Não tem, tá bom? Então, vamos analisar o A. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, base pentagonal. Então, se a base é pentagonal, eu tenho 5 faces laterais, mais a base de cima, mais a base de baixo. 5, 6, 7. Esse é um heptaedro. Tá perguntando qual não é. Figurinha B. Aqui eu tenho uma base com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 6 faces laterais mais a base de baixo. 7. Esse também é um heptaedro. Vamos para o próximo. 1, 2, 3. Aqui dá para ver melhor, tá, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um prisma de base heptagonal. Ah, professor, mas tem 7? É 7, esse também é. Bom, mas a base é 7, quer dizer, tem 7 faces laterais. Mais a base de baixo, mais a base de cima, são 9. 9 faces. Então, esse não é um heptaedro. Tem 7 lados. A base tem 7 lados. Mas, em relação a faces, ele vai ter 7 faces laterais, mais a base de baixo, mais as duas bases, ou seja, 9. 9 não é um heptaedro. Só para confirmar, aqui nós temos uma base triangular, então a gente vai ter aqui 1, 2 e a do fundo 3 faces laterais. Mais 3 aqui nessa pontinha, né? Porque ele afunila, são 6, mais a base de baixo 7. Esse também era um heptaedro, tá bom? Então, o que não é um heptaedro é a figurinha C, ok? Bom, vamos continuar. Só dei uma melhoradinha aqui para vocês para ficar no centro da gravação, tá? Exercício 3. As planificações a seguir são de prismas e de pirâmides. Nas planificações de pirâmide apresentadas, os triângulos são isósceles. Para cada uma delas, escreva o nome da figura geométrica espacial correspondente, bem como as respectivas quantidades de faces, vértices e arestas. Então, eu já coloquei aqui, tá, pessoal? Ó, faces, vértices e arestas. E depois, nos outros, eu coloquei F de faces, V de vértices e A de arestas, tá bom? Então, nessas duas linhas aqui, ó, eu ia colocar faces, vértices e arestas, mas a gente vai colocar o nome dele aqui, faces, vértices e arestas aqui do ladinho, tá bom? Então, olha só. Quem é a figurinha A? Como que eu chamo essa figura geométrica espacial da letrinha A? Bom, se eu fechar essas faces aqui, ó, essas 3, né? Eu vou juntar essa pontinha, nessa pontinha, nessa pontinha, ou seja, esse vértice com esse vértice com esse vértice. E vai ter uma base triangular. Essa é a característica de uma pirâmide. Pirâmide. Para ficar mais específico ainda, pirâmide de base triangular. Pirâmide de base triangular. Quantas faces? 1, 2, 3, 4. 4 faces. Quantos vértices? Esse vai juntar com esse e esse vai juntar com esse. Então, a gente vai ter um vértice aqui em cima, mais 3 vértices lá embaixo. 4 vértices. E pós-montada, nós vamos ter 1, 2, 3 arestas. Essa outra aresta que vai se juntar com essa, 4.
essa que vai se juntar com essa, 5, e essa que vai se juntar com essa, 6. Lembrando que arestas é a quininha, né, pessoal? Vértice é a pontinha, arestas é a quina. Essas quinas assim onde eles dobram, ok? Então, essa seria a resolução da letrinha A. Letrinha B. A letrinha B a gente já consegue ver que a gente vai ter uma base e outra base. Isso já é uma característica, de prisma. Prisma. E aí, esse prisma também vai ter a base triangular, porque são dois triângulos aqui, tá? Então, prisma de base triangular também. Faces. 1, 2, 3, 4, 5. E os vértices? Já conseguiu imaginar ela montada? Essa prisma montada? Bom, ela vai ter esses 3 vértices, né? De um lado e esses outros 3 vértices do outro. A gente tem que imaginar ela montada, tá, pessoal? Então, ó, essa pontinha vai juntar com essa daqui, essa pontinha vai juntar com essa daqui, e assim por diante. Então, ela montada, a gente só vai ter esses 3 vértices e os outros 3 vértices do outro lado, tá? Portanto, 6 vértices. E aí, já arestas, nós vamos ter essas 3 arestas em cada base e 3 arestas, mais 3 arestas nas laterais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois essa 7, essa 8. E essa que vai colar com essa, ou seja, vai se unir com essa, 9. Portanto, 9 arestas. Se permanecer dúvida, vocês podem digitar esse nome na internet ou olhar na apostila aí, tá? Em explicações anteriores que tem várias dessas planificações montadas, tá bom? Sempre tem, ok? Letrinha D. Deixa eu só melhorar aqui. Como a gente pode ver, também tem 2 bases, né, pessoal? Base e base. Ah, desculpa, tem a C antes. Perdão. Tanto faz fazer a C e a D, mas vamos respeitar a ordem, vamos na C. Tá doidão, professor? Então, vamos lá. Aqui a gente tem esses vértices, né, que serão unidos aqui em cima com uma base quadrada. Então, aqui, pirâmide, tá, pessoal? Vou usar as 2 linhas agora aqui, tá? Pirâmide de base quadrada. Pirâmide de base quadrada. Face. 1, 2, 3, 4, 5. Vértice. Os 4 da base, mais esse que vai se unir aqui com esses 4 cantinhos. Portanto, 5. E arestas? Essas 4 arestas lá da base, mais essa que vai se juntar com essa na montagem, 5. Essa que vai se juntar com essa na montagem, 6. Essa com essa, 7. Essa com essa, 8. Ok? Agora sim, no D, 2 bases, ou seja, característica de prisma. Prisma de base. Quem é essa base? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hexágono, ou seja, prisma de base hexagonal. Prisma de base hexagonal. E aí, faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são as laterais. Mais as 2 bases, 8. 8 faces. Vértices. Quando é prisma é mais fácil, né, pessoal, contar os vértices. São só os vértices dos 2 lados, das 2 bases. Ou seja, 6 vértices de um lado, mais 6 vértices do outro, porque as laterais vão se unir, todos os vértices nessas bases. Portanto, vértices 12. E arestas,
cada uma das 6 de cada base, que são 12, mais 6 arestas nas laterais. Essa que vai juntar com essa, 13. Essa com essa, 14. Essa com essa, 15. Essa com essa, 16. Essa com essa, 17. E essa que vai se juntar com essa, 18. Ok, galerinha? Tá aí, então, o exercício 3 já finalizado aqui para vocês, tá bom? O próximo exercício, galerinha, era o exercício 6 da página 110. Só o exercício 6, tá? Assim como tá pedido no plano, ok? Vamos lá, então. A seguir estão representados um prisma reto, um outro oblíquo, ou seja, um prisma reto e um prisma oblíquo, uma pirâmide reta e uma pirâmide oblíqua. Ligue cada um destes poliedros à ficha correspondente. Galerinha, vocês também têm aí essas explicações de retos e oblíquos em vídeos e também tem aqui no material da apostila. Só lembrando, reto é a figura basicamente montada na sua forma reta, mesmo com os ângulos retos. E oblíqua, inclinada, só para ficar mais fácil para vocês separarem reto e oblíquo, tá? Oblíqua, inclinada, um pouquinho inclinada, ou seja, tortinha, realmente não formando ângulos retos nas suas faces laterais ou nas suas faces, na hora que a gente for planificar elas, ok? A diferenciação basicamente é essa. Então, vamos lá. A primeira figurinha a gente vê que é um prisma, porque tem duas bases, e a gente vê que ela tá reta, em pezinha. Aqui vai formar 90 graus, 90 graus, 90 graus e 90 graus, ou seja, aqui nós temos um prisma reto. Aqui, então, nós vamos ter um prisma oblíquo. Aqui nós vamos ter a pirâmide reta. E aqui a pirâmide oblíqua. De acordo com aquilo que eu falei para vocês. Reto, que realmente fica em pezinho, formando os ângulos de 90 graus, e oblíqua inclinada. Um pouquinho inclinada. Ok? Então, tá aqui a resolução do exercício 6 com relação aos nomes de cada uma delas. Subindo um pouquinho, agora responda as seguintes questões. Qual é o formato das faces laterais do prisma reto? Ou seja, essas faces laterais aqui, ó, do prisma reto e do prisma oblíquo. Para reforçar realmente a diferenciação entre eles, é que aqui no prisma reto a gente tem um retângulo realmente, porque é um quadrilátero que tem os ângulos retos, tá? Então, vou colocar assim, ó. Prisma reto é igual as faces laterais, né? Retângulos nas faces laterais. Já o oblíquo nós vamos ter nas suas faces laterais um quadrilátero qualquer, mas não vai ser retângulo porque não terá os ângulos retos, ok? Quadrilátero. Se você colocou quadrilátero, já tá ótimo. Eu vou colocar um quadrilátero qualquer porque ele não vai ter 90 graus, então ele não vai ser um retângulo. A letrinha B é a mesma coisa. É para fixarmos aí essa diferenciação entre eles. Qual o formato das faces laterais da pirâmide reta e da pirâmide oblíqua? Então, ó, só vou baixar um pouquinho aqui para vocês verem. Na pirâmide reta, nós vamos ter triângulos isósceles, porque terá dois lados iguais e um diferente. Na pirâmide
oblíqua, nós vamos ter triângulos. Triângulos quaisquer. Provavelmente escaleno, de 3 medidas diferentes. Mas não será isósceles, porque não terá as duas medidas iguais e a menor diferente. Aqui sim, isósceles. Dois lados iguais e um diferente. Ok? Então vamos anotar isso. Na pirâmide reta, triângulos isósceles. Na pirâmide oblíqua, triângulos, mas não será isósceles, provavelmente escaleno. Então eu vou anotar aqui triângulos quaisquer. Ok? Só para diferenciar aquilo que há a diferença de reto e oblíquo traz para nós. Ok? Então tá aí a resolução do 6 da página 110. E tá aí, para fechar as nossas correções antes do desafio, o exercício 1, 2 e 3 da página 116 e 117. Já ajeitei aqui para nós, ok? Em cada item, escreva o nome da figura geométrica espacial que o objeto lembra. Então, agora é só para fixar, pessoal, o nome da forma geométrica ao objeto da nossa vida real, ok? E aí nós temos uma taça de vidro. O que essa taça de vidro te lembra? Qual a figura geométrica, qual a forma geométrica espacial que ela te lembra, galera? Aqui, ó. Lembrando que é uma figura 3D, é uma taça, portanto, vai lembrar um cone. O spray, o cilindro. O chapeuzinho de aniversário, o outro cone, aliás, o mesmo cone, a mesma forma geométrica espacial, né? O globo terrestre, uma esfera. E a pilha, outro. Que outro, professor? Um cilindro, pessoal. A pilha também lembra um cilindro, ok? Então tá aqui o que esses objetos da nossa vida real lembra, a forma geométrica que ele lembra, a figura geométrica espacial que ele lembra. Exercício 2. Ligue cada figura geométrica espacial à sua planificação. Então, esse aqui é só para vocês também fixar a planificação, como ela fica antes da gente montar, ok? Então, aqui, ó, cilindro. Aqui, o cone, né? Sem pontinha, sem nada, aquele cone normal, como se fosse o chapeuzinho de aniversário, e depois um cilindro com o cone em cima. Então, quer dizer que tem que ter o retângulo do cilindro, a base e a planificação do cone também. Então, essa fica lá. Ok? E o 3. As imagens a seguir representam ilusões de ótica. Ilusões óticas. Qual é a figura geométrica espacial sugerida em cada delas? Aí olhando, pessoal, aqui, ó, essa figura, essa ilusão da imagem A aqui, o que os nossos olhos veem ou qual é a ilusão ótica que a gente tem aqui de ver qual a figura geométrica espacial? Uma esfera. Parece que tem uma esfera ali por baixo, né? E aqui, apesar de ter círculos, né? Simplesmente círculos riscados, mas aí esses riscos traz a ilusão para nós de vermos um cilindro. Certo, galera? Bom,
Para quem chegou até aqui, é claro, muito obrigado e parabéns pelas correções que vocês fizeram. Parabéns por ter entregue também essas atividades para mim até na quinta-feira, que é o prazo máximo de vocês entregarem, né? Até porque na sexta a gente faz a correção. Parabéns mais uma vez. Boa sexta-feira, boas aulas ainda que vocês terão hoje. E aí, bom final de semana. Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Que Deus abençoe a família de vocês também. E até segunda, até a semana que vem, se Deus quiser. Abraço, até mais. Eu sempre esqueço de alguma coisa, né, galera? Sempre esqueço. Oh, meu Deus. Mas tudo bem. Eu desejo sim a vocês tudo que eu acabei de falar. Mas vamos corrigir o desafio, né, pessoal? Falta o desafio. Que vocês tiveram aí mais 2 exercícios para fixar algo que vocês já tinham, algo que vocês já conheciam e que vocês já carregavam no conhecimento de vocês desde o 6º ano, né? Então vamos lá. Exercício 1 da página 182. De acordo com a quantidade de faces, escreva o nome de cada poliedro a seguir. Lembrando, vocês vão precisar daquela tabelinha lá da apostila, lá atrás, igual a gente fez o exercício 1, se eu não me engano, quando a gente começou essa correção. Então, vamos lá. Um cubo tem 6 faces. Se ele tem 6 faces, ele recebe o nome de hexaedro. Prisma de base triangular. 3 faces laterais mais a base. 4 faces, ou seja, tetraedro. Aqui, uma pirâmide de base pentagonal. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 5 faces laterais mais a base, 6. Recebe o nome de hexaedro. Depois embaixo, a B. 1, 2. Olha aqui que legal, galera, ó. 1, 2, 3, 4. Esse centro aqui, ó, que é como se fosse 2 bases se encontrando, é de 4 lados. Portanto, vai ter 4 faces aqui embaixo, mais 4 faces lá em cima. 8. Então, recebe o nome de octaedro. Ok? Aqui, essas duas aqui já é um pouquinho mais difícil de vocês contarem, tá? Então, toma cuidado, ó. Vamos contar a frente aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você contou as 6 da frente, você vai chegar à conclusão que tem mais 6 lá atrás. Ou você pode até contar no pontilhado, ó. 1, 2, 3, 4 na do centro, 5 na de cima, 6 na da lateral. 6 mais 6, 12. Recebe o nome de dodecaedro. Tem na tabelinha lá atrás. E aqui também mais ou menos do mesmo princípio. Mas dá para contar os pontilhados também. Mas vamos lá. 1, 2, 3, 4 faces, 5 faces, 6 faces, com a do centro 7. Essa eu já havia contado. 8, 9, 10. 10 aqui na frente, mais 10 lá atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, 20 faces recebe o nome de icosaedro. Fechou? Exercício 1, fechado. Exercício 2, classifique cada figura geométrica espacial a seguir em poliedro ou não poliedro. Bom, gente, esse aqui é um conteúdo que vocês carregam desde o 6º ano. Poliedro, só superfícies planas. Não poliedros são os arredondados. São os corpos redondos. Então, aqui, poliedro, porque só tem faces planas. Aqui, redondo, portanto, não poliedro. Na G, também redondo.
não poliedro. Aqui é mais difícil de escrever por causa do araminho, tá, pessoal? Aqui, na fileira de baixo, B, E e H, poliedro. Só superfícies planas, ou só faces planas. AE, também poliedro. H, também poliedro. Já nas duas de baixo, superfície arredondada do cone e essa daqui também. Portanto, são 2 não poliedros. Galerinha, mais uma vez, boa sexta-feira, bom final de semana. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês e até segunda, se Deus quiser. Mais uma vez, parabéns pela semana, parabéns pela resolução de exercícios até na quinta-feira e parabéns pela participação de todos. Um abraço, até mais.